A humilhação do DNA. A noção de que a vida pode ser explicada pelo conhecimento do genoma humano prevaleceu por décadas, mas na verdade o DNA revelou-se como um participante parcial no esquema maior. O fracasso do DNA para explicar como a vida surgiu é surpreendente, embora muita coisa sobre isso não tenha chegado aos ouvidos do público em geral. Esse é o exemplo perfeito de como as explicações materialistas sempre são insuficientes, por isso, vale a pena contar a história detalhadamente. A história aceita que todos aprendem na escola é que o DNA contém o código da vida, uma planta que é executada no instante que o óvulo é fertilizado no útero materno. Desse ponto em diante, o ser humano desenvolve 30 milhões de células a partir de uma única, à medida que a planta se desenvolve. Por mais poderosa que seja a história do código da vida, nos bastidores, grande número de geneticistas não compra essa ideia. Eles acham que muita coisa sobre os genes foi entendida erroneamente. O código da vida apresenta furos enormes, que aumentam todos os dias. Isso é destacado em um artigo online de publicação Nautilus intitulado É o fim do gene como conhecemos. O autor, Ken Richardson, é especialista em evolução humana e nos dá uma visão notável de como as células trabalham, o que depende muito mais de ingredientes invisíveis como inteligência e criatividade do que de moléculas, mesmo as de algo tão complexo quanto o DNA humano. O argumento de Richard se desenvolve assim. O objetivo do DNA é produzir proteínas, que são os elementos fundamentais de uma célula. Mas o DNA apenas não explica os diversos modos como células, tecidos e órgãos usam essas proteínas. A noção de que o DNA contém a planta para o corpo basicamente morreu na praia. Pesquisa recente mostrou que as células são sintomas dinâmicos que mudam sua composição precipitadamente, entre aspas, como diz Richardson. Um processo de autorregulação que começa quase no instante em que o espermatozoide fertiliza o óvulo. Assim que essa célula forma uma bola de células idênticas, escreve Richardson, elas já estão falando umas com as outras com tempestades de sinais químicos, através de padrões estatísticos dentro das tempestades. São criadas instruções de novo, a partir do zero. Ocorre que, independentemente do DNA, uma célula está controlando todos os tipos de informação contidos nos aminoácidos, gorduras, vitaminas, minerais, enzimas, diversos tipos de ácidos nucleicos, RNA. Uma fábrica inteira de ingredientes necessários para manter a célula avançando não é pré-determinada pelos nossos genes. Essa autorregulação implica uma inteligência imensa. Na visão recém-surgida, a célula controla o DNA tanto quanto o DNA controla a célula. A situação tem sido assim desde o início da vida na Terra. O DNA, ao que parece, surgiu em um estágio mais tardio da evolução celular. Nos primeiros estágios, bilhões de anos atrás, as células não tinham DNA. Eram bolsões auto-enclausurados de sopa molecular. Essa sopa começou a se autorregular, fazendo surgir aos poucos estruturas permanecentes que eram necessárias regularmente, como proteínas, enzimas e provavelmente o RNA que produz proteínas. As informações para essas estruturas foram então codificadas como DNA, que serve como uma espécie de banco de dados passivo. Richardson observa algo mais que coloca o DNA no seu devido lugar. Entre aspas, mais surpreendente tem sido a percepção de que menos de 5% do genoma é usado para produzir proteínas. A maior parte produz uma vasta série de diferentes fatores RNAs que regulam, através da rede, como os outros genes são usados. Para confirmar esse novo entendimento, agora se sabe que as células podem alterar o seu próprio DNA. Isso surgiu no campo novo da epigenética, que explora
como a experiência cotidiana deixa marcadores em um gene, alterando seu funcionamento. Longe de se seguir roboticamente uma planta fixa, a vida de uma célula é altamente dinâmica e flexível, reagindo a condições variáveis em escala microscópica. Se não fosse assim, não poderíamos reagir em escala macroscópica.